Maurício, por favor. Thank you, Paulo. Thank you, Wilson Center. Second time that I'm here speaking about the UPPs. And following my colleagues, I'm going to turn on in Portuguese. Eu queria agradecer, antes de mais nada, eu vou apresentar aqui o resultado de duas pesquisas, uma que foi realizada em setembro de 2011 e outra que foi realizada em janeiro de 2013. Queria agradecer 50 profissionais, entrevistadores de campo que estiveram envolvidos nessas duas pesquisas e puderam ouvir mais ou menos 9 mil pessoas que estão diretamente ligadas à instalação das UPPs. Bom, nossos colegas do painel anterior, super rico, já colocaram alguns pontos macro que eu vou colocar aqui. O Brasil é um país violento. Nos últimos 30 anos morreram mais ou menos 1,2 milhões de pessoas. Isso nos coloca o número de 27,1 homicídios por 100 mil habitantes, quase nos coloca naquele número que o especialista do BID colocou de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Isso nos coloca, nesses últimos 30 anos, como a 7ª nação mais violenta do mundo. Tem um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, onde 13 cidades brasileiras estão nesse ranking. Interessante apontar que o São Paulo teve uma evolução muito grande nos últimos anos, como foi colocado aqui, e saiu desse ranking. O Rio de Janeiro também, então vamos falar especificamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua sendo um lugar perigoso. Em 2012, tem uma estatística que diz que mais ou menos 1.209 pessoas foram vítimas de homicídio. Isso nos coloca com mais ou menos 24 homicídios por 100 mil habitantes, muito próximo daquela linha de 30 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro ele é a terra de 3 organizações criminosas de traficantes de drogas conhecidas, perigosas, e elas convivem entre si na cidade do Rio de Janeiro. Porém, o ponto aqui é que a UPP, de alguma maneira, mudou essa trajetória. A gente tem esse gráfico, ele mostra 3 situações do estado do Rio de Janeiro. A linha azul é a cidade do Rio de Janeiro, em termos de número de homicídios, por 100 mil habitantes. A linha verde são as cidades do interior e da região litorânea e da Serra. E a linha vermelha são as cidades da região metropolitana, conhecidas como Baixada Fluminense. Houve uma tendência de redução de criminalidade na cidade do Rio de Janeiro após a implantação das UPPs. Isso é um dado. E esse outro gráfico mostra que quanto maior o número de pessoas diretamente afetadas pela UPP, como a secretária colocou aqui, mais ou menos 500 mil pessoas hoje vivem em comunidades afetadas pelo UPP, isso resultou numa diminuição desses índices de homicídio. Toda vez que eu apresento esse dado, e me dizem que correlação não significa causa, isso os mestres de estatísticas. E aí o segundo passo que eu vou colocar aqui é assim, perguntando para as pessoas que foram diretamente afetadas pela UPP, como é que elas sentem isso? Essas foram 2 ondas, né? Em todas essas comunidades que vocês estão vendo aqui na tela. Eu tive a oportunidade de conhecer 30 comunidades que tiveram a UPP instalada. Algumas delas, 17, eu tive em 2011 e 2013. Em 2011, nós entrevistamos mais ou menos 3.800 pessoas de dentro das comunidades. Em 2013, entrevistamos pessoas de dentro das comunidades, mas também entrevistamos pessoas de bairros vizinhos, que há muitos estudos já, o impacto das UPPs nas vizinhanças, né? A secretária colocou o caso do Pavãozinho. Há uma sensação de segurança muito melhor nas imediações. E isso se reflete também nas outras UPPs. Aqui é um mapa de como é que as UPPs evoluíram ao longo do tempo. Essa aqui é as primeiras ondas, basicamente, a gente está falando de 2009, 2010 e 2011. Você vê altamente concentrado em uma região da cidade. 2012, 2013, você vê que ela já começou a se expandir para outras regiões da cidade, até chegar a potencial instalação na favela da Maré, como foi mencionado pelo coronel. Uma pergunta clássica, né? Chegando para as pessoas e perguntou: você se sente mais seguro, menos seguro ou igualmente inseguro depois da instalação da UPP? E em 2011, mais ou menos 67% dos entrevistados disseram que estavam se sentindo mais seguros. 2012, quase 60%, 57% também se dizem mais seguros. Ou seja,
de um ponto de vista bem objetivo, as pessoas se sentem mais seguras depois da instalação da UPP. E é claro que é um fato, né, e foi amplamente citado, que cada comunidade tem a sua lógica e tem a sua dinâmica. Isso eu pude presenciar em todas as comunidades que eu visitei. Algumas comunidades de 2011 para 2013 se sentem menos seguras, onde houve principalmente algum conflito direto entre a polícia e traficantes. Outras comunidades se sentem mais seguras. Eu vou dar o exemplo aqui do Dona Marta, né, o Santa Marta, que a secretária citou aqui. As pessoas se sentem mais seguras. Então, cada comunidade tem uma dinâmica diferente, e isso é altamente refletido na pesquisa. O que eu achei interessante nessa segunda onda, do ponto de vista qualitativo, é que as pessoas já incorporam a UPP e os policiais como parte da dinâmica das comunidades. E, obviamente, comunidades onde foi instalada há mais tempo, isso faz parte muito mais da dinâmica de comunidades que foram instaladas há menos tempo. Pergunta agora, de dentro das comunidades e das regiões vizinhas das comunidades, como é que foi sua vida depois da instalação da UPP? Então, é super interessante ver que quase 56% dizem que a vida está melhor depois da instalação da UPP, dentro das comunidades, e nas regiões próximas, né, as vizinhanças, 61% dizem que a vida está melhor. Tem um grau de indiferença aí, de cerca de 35%, 36%, que a vida nem melhorou, nem piorou. Mais uma vez, vocês vão ver aqui por comunidade que isso varia muito, né? Cada comunidade tem a sua dinâmica. Tem comunidades que o nível de indiferença em relação à introdução da UPP é muito maior. E vou dar um exemplo que tem comunidades onde é muito grande. Por exemplo, a gente tem uma comunidade que é o Batã, onde basicamente eles viviam sob o comando das milícias, que exerciam um poder de coerção muito grande na população, e eles se sentem muito mais... a vida melhorou muito mais para esse grupo do que algumas outras comunidades, onde os traficantes dominavam a comunidade, mas existia a percepção que os traficantes também faziam parte da comunidade. Mas, então, mais uma vez, mostra que cada comunidade tem a sua dinâmica, né? Foi interessante ver que tem alguns lugares, assim, principalmente nas vizinhanças, onde o nível de respostas que a vida piorou é praticamente inexistente. É muito difícil achar algum vizinho de UPP que acha que a vida ficou pior depois da UPP. Outra questão, né, ainda existe uma percepção dos entrevistados que o número de policiais é um indicador de qualidade de instalação da UPP. Então, é até interessante que as UPPs colocam sempre a sua base num lugar visível na comunidade, né? Acho que tem um efeito. E a gente pergunta em relação ao número de policiais da UPP, se é adequado, inadequado, autoadequado. Você vê que esse número é meio estável, né? Se você pegar o totalmente adequado com o adequado, dá quase 60%. É uma percepção geral das pessoas. As pessoas que acham que é inadequado, é interessante que são pessoas que, de alguma maneira, foram afetadas por algum tema de segurança, ou experimentaram pessoalmente alguma questão de segurança. E o coronel tem razão quando existe uma percepção que pequenos crimes, do tipo roubos ou estupros, alguma coisa, começaram a ser muito mais discutidos e transparentes na comunidade. Difícil as pessoas avaliarem o que é uma qualidade do treinamento dos policiais, mas essa é uma pergunta crítica que a gente faz. Como é que vocês avaliam? Se os policiais são bem treinados, muito bem treinados, são mal treinados ou muito mal treinados? Você vê que praticamente metade da população acha que os policiais ou são muito bem treinados ou são bem treinados. Tem um grupo grande, que assim, a gente estava falando de quase um quarto dos entrevistados que acha que os policiais são mal treinados. Do ponto de vista qualitativo, e aí meus 15 minutos aqui não permitem estender aqui a pesquisa, mas as pessoas têm uma percepção que as policiais mulheres são melhores treinadas que os policiais homens. Isso é muito forte nas entrevistas, isso é geral. Mais uma vez, o que é interessante, olhando cada uma das comunidades. As comunidades onde as pessoas acham que os policiais são mais mal treinados são aquelas onde teve conflito com bandido ou teve alguma outra ocorrência de corrupção. E, então, essa percepção é muito forte em algumas comunidades. Vou dar um exemplo, o Morro dos Macacos, onde o sentimento da maioria é que os policiais são mal treinados. Isso eu vivi lá dentro.
mas, mais uma vez, varia muito em função da situação de cada comunidade. E um dos temas de que eles acham que são mal treinados é o envolvimento com corrupção. E aí eu pego a curva de 2011 e 2013. Uma coisa que, conversando com a população nas comunidades, todo mundo acha que os policiais, de alguma maneira, têm algum envolvimento com corrupção, mesmo que seja parcial. De 2011 para 2013, aumentou a percepção de que os policiais das UPPs, mesmo que parcialmente, têm envolvimento com corrupção. Por exemplo, em 2011, 43% quase achavam que os policiais não tinham nenhum envolvimento com corrupção. Hoje, esse número caiu nas comunidades, e esses são números só das comunidades que eu entrevistei em 2011 e 2013. Esse número caiu para 23%. E quando você pergunta especificamente, mas qual que é o ponto fraco das UPPs? O que é ruim sobre as UPPs, né? A maioria tem alguma coisa relacionada aos policiais, ou porque tem pouco policial na rua, ou porque ele está mal preparado, ou porque ele está recebendo propina, ou porque ele não tem respeito com as pessoas. Porém, é interessante dizer que metade dos entrevistados ou não quiseram falar opinião sobre o que é ruim da UPP. Ainda existe nas comunidades em geral, e isso eu vivi, um medo de falar da polícia. As pessoas não querem expressar a opinião da polícia, mesmo que... E é por isso que o trabalho dos nossos pesquisadores foi fundamental de se engajar com a população para realmente extrair a opinião. Mas mesmo assim, nessa pergunta... E tem muita gente que ou dizia que a UPP não tinha problema, porque tinha medo de falar a polícia, ou não queria comentar essas questões. Em relação às atividades... As ações sociais que vieram depois das UPPs. É óbvio que, nesse caso, você tem que controlar pelo tempo, né? UPPs que estão instalados há mais tempo, obviamente, tem mais... Mas, perguntando para as pessoas, você sabe de alguma iniciativa do governo pós-UPP? A média é 21%, mas esse é um dado que se você olhar, por exemplo, Santa Marta, é monstruosa. A maioria sabe de iniciativas do governo, consegue articular iniciativas do governo. Quando a gente pergunta... para quem sabe que existem iniciativas do governo, como é que é a qualidade dessas iniciativas? A resposta é positiva. Se pegar o great, que em português seria o excelente, o bom, a gente está falando de a maioria esmagadora das pessoas acha que essas iniciativas realmente fazem diferença. Especificamente, o que mais faz diferença na vida das pessoas, é claro, está envolvido em relação a esgoto e lixo, né? Que as pessoas diretamente sentem a melhora, né? Agora, perguntando sobre o futuro, né? E a gente deve rodar uma onda esse ano, agora em 2014, mas é uma pergunta tanto para as comunidades, né, de pessoas que moram dentro, como para os vizinhos, assim, o que você acha que deve ser feito com a UPP? Ele deve estar em mais comunidades, deve ficar onde elas estão ou deve parar, né? A maioria esmagadora dizem que as UPPs devem se expandir. Isso é uma percepção, inclusive, daqueles que acham que os policiais são mal preparados, inclusive daqueles que não veem nenhuma mudança de vida, mas mesmo assim eles acham que tem que se expandir, tem que estar em mais comunidades. E é interessante que um dos argumentos contra as UPPs é que os bandidos migravam de uma comunidade para outra, e esse era um dos argumentos da população para dizer por que as UPPs deviam estar em mais comunidades. Voltando agora ao tema aqui do seminário, um tema crítico, né? Vocês acham que as UPPs são permanentes ou temporárias? Eu diria para vocês que, diante dessa crise, desse confrontamento atual, acho que essa resposta mudaria hoje, mas existe um sentimento da população em geral de incerteza sobre o futuro das UPPs. E a gente tem quase metade dos entrevistados dizendo que as UPPs elas são temporárias, são basicamente para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Isso é um sentimento geral. Assim, a gente vê em todas as comunidades, independente do tempo de instalação. Mesmo no Santa Marta, no Pavãozinho, que foram na Cidade de Deus, onde tem uma implantação de quase 4 anos, a gente já vê esse nível de incerteza. E aí, para fechar, obviamente, essa pesquisa ela envolve muito mais perguntas do que o tempo me permite mostrar aqui, mas para fechar, a gente fazer uma pergunta, né, para a comunidade, para as vizinhanças, que assim, a gente fazia 2 afirmações. A primeira afirmação era assim, a UPP é somente propaganda, uma coisa que não veio, normalmente não funciona, e a segunda, a UPP tem problemas,
identificados nessa pesquisa, mas foi a melhor coisa que aconteceu em termos de política de segurança no Rio de Janeiro. E a resposta é esmagadora, tanto para quem, quase 70% de pessoas de dentro da comunidade, e mais ainda para quem mora nos arredores. É interessante, na segunda onda eu entrevistei as pessoas que moram nos arredores, a percepção deles sobre o PP ainda é mais positiva de quem está dentro, e acham. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como mensagem sobre as UPPs, tendo visitado... Eu não conheço as 37 UPPs, eu conheço 30 UPPs. Mas uma coisa que eu acho que em primeiro lugar, ninguém aqui, todo mundo concorda que a UPP é só o primeiro passo, né? Se não vier acompanhado de uma política pública geral para as comunidades, não funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu concordo com o que foi mencionado aqui, que política de segurança é uma responsabilidade de todos. E eu acho que os moradores que a gente entrevistou também têm essa percepção. E tanto é que um dado que não está na pesquisa, mas assim, o número de denúncias por telefone das comunidades de UPP aumentou muito. Ou seja, as pessoas têm a noção de que elas também são parte responsável pela segurança. Mas eu acho que o mais importante das UPPs, na minha humilde visão, e eu não sou especialista em segurança, é que a gente, pela primeira vez no Brasil, a gente está debatendo algo que realmente, concretamente, foi feito. Não algo que a gente deveria fazer ou deveria ter feito. Eu acho que esse talvez seja o maior legado que esse projeto das UPPs deixa para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu só queria terminar aqui falando assim, o Brasil é um país violento. Os dados são bem objetivos em relação a esse tema. O Rio de Janeiro melhorou a questão da segurança e violência em relação ao UPP. Ninguém sabe ainda se isso é definitivo ou temporário, inclusive a própria percepção dos entrevistados. É um fato que as pessoas se sentem mais seguras com as UPPs. Isso não é só o percentual aqui. Qualquer um que anda numa comunidade que tem UPP percebe que as pessoas se sentem mais seguras. E outro fato é que existe sim um nível de insegurança muito grande em relação ao futuro da UPP. Ninguém sabe se isso veio para o curto prazo, eu estou falando do ponto de vista dos moradores. Se isso é uma coisa de curto prazo ou se realmente isso vai ser uma política de longo prazo. Isso é uma questão que ainda está para ser respondida. Obrigado.